Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz. Sabrina Trombinha aqui, junto com você para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada diariamente. Estamos aqui juntos neste propósito de mergulharmos no conhecimento da palavra de Deus, de lermos as Escrituras Sagradas, de conhecer mais ao nosso Deus, de sermos moldados pela palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui nesse ano de 2025. Hoje, gente, eu acho que é a live 114, eu acho, por aí. 114 dias que nós estamos aqui juntos. Amém? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você estiver assistindo essa live, esse vídeo no YouTube, você está vendo a live gravada e eu quero convidar você a se inscrever no meu canal. A maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo não são inscritas no canal ainda. Então, eu peço, por gentileza, que se inscreva no canal para que esse canal possa crescer e assim alcançar mais pessoas para Jesus por meio da palavra de Deus. Amém? Curte também o vídeo, compartilha, ativa o sininho para receber a notificação de quando os vídeos são postados. E vamos juntos nessa jornada de conhecimento e de propagar o evangelho. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia, vocês que estão aqui comigo, preciosas. Muito obrigada pelas flores. Bom dia, Renata. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Grazi. Bom dia, Keia. Bom te ver. Bom dia. Vamos orar? Pai, muito obrigada pelo teu amor, Senhor. Mais uma vez eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade que temos de estarmos aqui, Senhor, mais um dia. Obrigado, Deus. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações por meio dessa leitura, que nós venhamos ser exortadas, que nós venhamos ser, Senhor Deus, aqui ensinados, confrontados, ministrados pela Tua palavra, Senhor, para que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, gente, nós estamos na leitura de Samuel. E agora a gente vai para o capítulo 11. Capítulo 11 de Samuel. Vou deixar aqui fixado. É a Lab 114 mesmo? É, Marcinha? Ai, que bom. Obrigada. Ai, ai. A minha memória, gente, anda fraca. Eu faço todo dia, né, a arte para colocar lá no YouTube, mas eu sempre tenho que ver qual é o dia. É muita coisa. Mas glória a Deus, ó, 114 dias que nós estamos aqui juntos lendo a Bíblia Sagrada. Então, pegue a sua Bíblia aí. A gente tá em 1 Samuel, capítulo 11. Envia aí, gente. Tô vendo que tem muita gente chegando agora, né? O Instagram, ele tá demorando. Você tem que ativar o sininho para ser notificado quando entra ao vivo, né? Quando tem alguma postagem. Você tem que ativar o sininho, ir lá no sininho e marcar a opção receber todas as notificações. Porque às vezes ele vai notificar só algumas coisas. Tá certo? Então, gente, a gente viu, né? Só recapitulando, a gente viu que o povo pediu um rei. E o Senhor, então, prepara um rei para o povo segundo o querer do povo, né? Deus prepara Saul para ser rei sobre o povo. E aí, agora a gente vai ver, depois que Samuel ungiu ele, né? Depois que eles foram, olha só as etapas, né, gente? Primeiro Samuel ungiu Saul, só eles dois a sós. Depois Samuel convocou todas as tribos e foi tirado sortes, e as sortes caíram para Saul ser rei. No Antigo Testamento, Deus fazia muito isso, né? Eles tiravam sorte e Deus fazia com que isso cooperasse para os seus propósitos. A gente já viu isso várias vezes. A gente viu que o Espírito de Deus veio sobre Saul, que Saul profetizou. A gente viu, então, Saul também voltando ali para a sua casa. E a gente viu os últimos versículos aqui, verso 26, né, ao verso 27, a gente viu que Saul viu alguns desocupados que debochavam dele, que desprezaram ele e se recusaram a entregar presentes para ele, mas que ele não deu atenção a essas pessoas. E aí começamos então o capítulo 11. Saul derrota os amonitas. Vamos lá. Cerca de um mês depois, Naás, rei de Amon, avançou com seu exército contra a cidade de Jabes de Gileade. Mas os habitantes de Jabes clamaram: faça um tratado conosco e o serviremos. Então Naás disse: está bem, mas só com uma condição: arrancarei o olho direito de cada um de vocês como humilhação para todo Israel. Meu Deus. As autoridades de Jabes pediram: dê-nos
7 dias para que enviemos mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos salvar, nós nos entregaremos ao rei. Os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade onde Saul morava, e relataram ao povo a difícil situação de Jabes de Gileade. Todos choraram em alta voz. Quando Saul voltou à cidade trazendo seus bois do campo, perguntou: "O que está acontecendo? Por que todos estão chorando?" Então, contaram-lhe sobre a mensagem de Jabes. Veja, gente, que interessante que Saul foi ungido rei. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele profetizou, mas ele voltou para sua casa e continuou a sua vida normal. Ele continuou fazendo as mesmas coisas. Ele era rei, mas ele continuou fazendo as mesmas coisas. Olha só, ele estava aqui cuidando dos seus gados. Mas aí, ao ouvir essa notícia, veja só, verso 6. O Espírito de Deus veio poderosamente sobre Saul e ele se enfureceu. Uau! Deixa eu pegar aqui e marcar aqui assim. Ele se enfureceu. Sabe aquela ira santa? Aquela santa indignação? Então, pegou 2 bois, cortou-os em pedaço e enviou mensageiros para levá-los a todo Israel com o seguinte aviso: "Isto é o que acontecerá aos bois de quem se recusar a seguir Saul e Samuel na batalha." E o terror do Senhor caiu sobre o povo, de modo que todos saíram para guerrear como um só homem. Uau! Como um só homem, o poder da unidade. Quando Saul os reuniu em Bezeque, viu que havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Então Saul enviou os mensageiros de volta a Jabes de Gileade com o seguinte aviso: "Salvaremos vocês amanhã, antes do meio-dia." Quando os habitantes de Jabes receberam a mensagem, houve grande alegria em toda a cidade. Então os homens de Jabes disseram a seus inimigos: "Amanhã os entregaremos a vocês e poderão fazer conosco o que desejarem." No dia seguinte, porém, antes de amanhecer, Saul chegou com seu exército dividido em 3 destacamentos. Atacou os amonitas de surpresa e, na hora mais quente do dia, já os tinha derrotado completamente. O restante do exército amonita se dispersou de tal modo que não ficaram 2 soldados juntos. Então o povo disse a Samuel: "Onde estão aqueles que perguntaram por que Saul devia nos governar? Tragam esses homens aqui e os mataremos." Saul, porém, respondeu: "Ninguém será morto hoje, pois neste dia o Senhor livrou Israel." Então Samuel disse ao povo: "Venham, vamos todos a Gilgal renovar o compromisso do reino." Então todos foram a Gilgal e, numa certa cerimônia solene, diante do Senhor, proclamaram Saul como rei. Depois trouxeram ao Senhor ofertas de paz, e Saul e todos os israelitas muito se alegraram. Então veja só, a próxima etapa da unção de Saul foi ele se irar contra o inimigo, se posicionar e ir em defesa do povo ao qual ele tinha se tornado rei. O que sela o reinado, né, de alguém é a sua indignação contra a injustiça contra aquele povo. É a sua defesa, é o seu posicionamento. Então ele já tinha sido ungido, ele já tinha recebido o poder de Deus sobre ele, o Espírito Santo, ele já tinha profetizado, mas aparentemente nada tinha mudado. Ele estava lá cuidando dos seus bois, até que veio um ataque do inimigo. E aí o Espírito do Senhor veio sobre ele, ele se enfureceu com uma ira santa, né? E convocou o povo, né? Pegou os bois, picou e disse: "Ó, quem não for, vai ser isso que vai acontecer com quem não for." Ele meio, né, que impôs ali, mas todos vieram. E aí alguns que disseram quem, né? Porque a gente viu ali no capítulo passado que algumas pessoas questionaram: "Mas Saul, filho do fulano e tal, quem disse que ele é rei sobre nós, né?" E aí, aqui então, o povo, diante desse acontecimento, questiona e queria matar as pessoas que tinham duvidado, mas aí Saul disse: "Ninguém vai morrer, porque o Senhor livrou Israel." E aí eles foram então com Samuel a Gilgal renovar o compromisso do reino, porque vocês lembram que aqui, ó, no capítulo 8,
No capítulo 8, Samuel, ele adverte o povo sobre o rei. Ele fala para o povo, vocês querem um rei? Ó, então o rei vai ser assim, 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 assim sobre vocês. Ele vai ter esses deveres, mas ele vai ter esses direitos também. E o povo disse que sim, amém. Era o que eles queriam sobre ele. Então vamos agora para 1 Samuel capítulo 12. 1 Samuel capítulo 12. O discurso de despedida de Samuel. Então Samuel falou a todo Israel: fiz o que pediram e lhes dei um rei. Agora, ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Estive a seu serviço como líder desde minha juventude até hoje. Aqui estou. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me, e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam: o Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. Uau! Samuel, ele tá aqui concluindo o seu ministério, né? E ele se coloca diante do povo e diante do rei que foi ungido ali por ele mesmo, numa posição de ser julgado. Ele diz, né? Testemunhem diante do Senhor e me digam se eu fiz alguma injustiça. E aí o povo diz que não. Então, ele diz: diante de vocês, dessas testemunhas, as minhas mãos estão limpas. Eles responderam: sim, eles são testemunhas. Verso 6. E Samuel continuou: foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou seus antepassados da terra do Egito. Agora fiquem aqui, diante do Senhor, enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados. Quando Israel estava no Egito e seus antepassados clamaram ao Senhor, ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso, ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Azor, e também aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Então, clamaram novamente ao Senhor e disseram: pecamos quando abandonamos o Senhor e servimos as imagens de Baal e de Astarote. Agora, se nos livrares de nossos inimigos, serviremos somente a ti. O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jafité e Samuel para livrá-los, e vocês viveram em segurança. No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor seu Deus já fosse seu rei. Uau, gente, que pancada isso aqui. Pois bem, agora está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor os atendeu. Gente, eu não sei se vocês, né, se vocês já leram ou estão ouvindo isso pela primeira vez, mas eu, ao ler isso aqui, lendo toda a história e vendo esses pontos que Samuel coloca aqui, me parece assim que tem um embargo na voz de Samuel ao falar isso. Sabe, uma tristeza em dizer ao povo tudo que Deus tinha feito a eles, porque Deus era o rei sobre eles. Deus cuidava e guardava, mas o povo dizia que ia servir ao Senhor, mas logo se esquecia, logo abandonava, logo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E pediram um rei conforme as outras nações tinham. Reis esses que eles próprios destruíam, aniquilavam por meio do poder do Senhor. Eles eram uma nação separada, que tinha o Deus Todo-Poderoso como seu rei, mas eles queriam ser igual os outros, que tinham reis humanos, que eram derrotados pelo grande e poderoso Deus Todo-Poderoso. Verso 14. Agora, se temerem e servirem ao Senhor,
derem ouvidos à sua voz e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como o seu rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é seu Deus. Gente, tem que marcar tudo isso. Verso 15. Mas, se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez a seus antepassados. Agora, fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva forte hoje. Assim, vocês reconhecerão quão grande foi sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Meu Deus. Então, Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Disseram a Samuel: ore ao Senhor seu Deus em favor de seus servos, ou morreremos, pois a todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Meu Deus. Eles reconhecem aqui. Eles reconhecem porque eles ficaram com medo. Enquanto é igual filho, né, gente? Que a gente vai lá, ensina, fala, né? Faz assim, faz assado. Daí quando vai para um nível de eles se darem mal, ou quando a gente pega o chinelo na mão para ir corrigir, que eles veem que as ameaças deixaram de ser ameaças e que agora é verdade. Ai, não, né? Ou então, ai, me ajuda, olha isso, olha aquilo. Porque não tinham um coração obediente, temente. Não acreditaram quando o Senhor simplesmente falava, orientava. Aí, quando veio sobre eles a chuva, né? Ou tantas outras situações que aconteceram, aí eles diziam que se arrependiam e reconheciam. Mas não era genuíno isso. Não era um arrependimento, era um remorso. Por um medo momentâneo. Verso 20. Não tenham medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará seu povo, pois isso traria desonra para seu grande nome, pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Uau, gente, esse versículo 22 é lindo demais. E ele é forte. Olha só, o Senhor não abandonará seu povo, pois traria desonra para o seu grande nome. Deixa eu falar algo aqui para você. O Senhor, ele tem compromisso apenas com a sua própria palavra. Ele não tem compromisso com aquilo que o homem quer fazer e manda Deus abençoar, e manda Deus fazer, sabe? Ontem eu levei uma palavra na igreja sobre essa questão, né, de que muitas vezes as pessoas ficam orando para abençoar coisas que Deus não abençoa, sabe? Ai, Senhor, abençoa tal situação, por exemplo, assim, ai, Senhor, me abençoa no meu trabalho. Só que você não se dedica, você não estuda, você perde a hora, você fala mal do seu patrão, você faz um monte de coisa errada. E você tá orando para Deus te abençoar. Meu irmão, minha irmã, sai dessa. Sai dessa. O Senhor não abençoa coisas, situações, pessoas que ele não vê da parte da pessoa um comprometimento com aquilo. Entende? É igual, na igreja a gente vê muito isso nos ministérios. Às vezes a pessoa, né, vai orar. Ai, Senhor, abençoa o louvor. Abençoa os músicos. Mas aí os músicos não ensaiam, não fazem aula, não pegam instrumento. Aí, o Senhor vai abençoar? Ele já nos abençoou. Lá em Efésios vai dizer que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós já somos abençoados. E porque nós somos abençoados, nós temos que andar de acordo com as bênçãos que já nos foi dada.
O livro de Efésios, ele é sensacional, porque ele começa dizendo que a gente já é abençoado. E depois o apóstolo Paulo, ele vai dando uma sequência de atitudes, de comportamento, sim, de que pessoas abençoadas devem ter na sua vida. Como viver em unidade, como orar pelos santos, como cumprir os deveres de homem, de mulher, de filho, de servos. E aí lá no final, depois de ele dizer tudo isso, ele diz: agora, finalmente, depois de terem feito tudo isso, se revistam da armadura de Deus. Mas às vezes as pessoas, elas não querem obedecer, fazer aquilo que precisa ser feito. Honrar pai e mãe, se submeter, a gente vai ver lá. Submetam-se uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros. Não, eu não quero me sujeitar a pastor, a líder, a pai, a mãe, a ninguém. Mas eu quero ser abençoado. Não é assim. Não é assim. E aí, seguindo aqui, o Senhor, ele tem compromisso apenas com a palavra dele. Com aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai fazer acontecer. Ele vai nos dar o privilégio, inclusive, de fazer parte daquilo que ele está fazendo. Por amor, por honra ao seu grande nome. Verso 23. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Uau! Olha isso! Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Mas, se continuarem a pecar, vocês e o seu rei serão destruídos. Uau, olha só. Mas se continuarem a pecar. Ou seja, o povo já estava pecando. E que interessante que ele diz aqui, ó, que versículo sensacional. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. O que a gente aprende com isso? Que quando a gente deixa de orar por alguém, nós estamos pecando contra o Senhor. E veja que Samuel, ele diz aqui, né? Eu já estou velho, idoso, meus cabelos estão brancos. Ele está concluindo o seu ministério. Ele está passando, né? Antes era ele que julgava o povo. Agora o povo tinha um rei. E ele estava entregando o povo na mão daquele rei que eles tinham pedido. Ó, vocês pediram, tá aqui o rei. E aí ele faz esse confronto, né? Agora eu quero saber se eu fiz alguma coisa de errado. Aí o povo diz que não fez. Mas o povo não estava contente. O povo queria um rei. Então tá bom. Então tá aqui o rei. Tá aqui o rei. E eu vou continuar orando por vocês. Isso aqui mostra, né, que quando uma pessoa, né, chega a uma certa idade e já não ocupa mais um cargo de liderança numa igreja, num ministério, numa família, um vô, uma avó, né, que já criaram seus filhos, por exemplo, o que cabe àqueles que têm experiência, cabelos brancos? Continuar orando e ensinando o que é bom e correto. Meu Deus, lembrei de você, dona Lídia, quando eu li isso aqui. Continuar orando e ensinando. Amém? Vamos lá, vamos ler mais um capítulo pra gente encerrar esse dia de hoje. Vocês estão aí, meu povo? É muita coisa, né, gente? Muita coisa para assimilar. Meu Deus, sensacional. Capítulo 13. Guerra constante contra os filisteus. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Miquimás e a região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, seu filho de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Gibá. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então, Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: ouçam bem, hebreus! E todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais que nunca. Então, os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos de areia da praia.
acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Continuando. Samuel repreende Saul. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Verso 8. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou. Presta atenção, gente, que importante isso. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. Meu Deus. Verso 10. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: o que você fez? Saul respondeu: vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso, me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Meu Deus. Verso 15. A desvantagem militar de Israel. Então, Samuel partiu de Gilgal e subiu para Gibeá na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, viu que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas e os soldados que estavam com eles ficaram em Geba, na terra de Benjamim. Os filisteus acamparam em Miqupas. 3 grupos de ataques deixaram o acampamento filisteu. Um foi para o norte, em direção a Ofra, na região de Sual. Outro foi para o oeste, a Bet-Aron. E o terceiro rumou para a fronteira acima do vale de Zeboim, na direção do deserto. Naqueles dias, não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata, e para afiar um machado, uma foice ou a ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Nesse meio tempo, os filisteus mandaram um destacamento para o desfiladeiro de Miqupas. Uau. Gente, que forte isso daqui. Naqueles dias não havia ferreiros, no verso 19. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. Quando falta no meio do povo de Deus, o que fala de ferreiro? Ferreiro fala de pessoas que equipam outras pessoas, que preparam outras pessoas para as guerras, para a vida, para o propósito, para o chamado. A gente vai ver também lá em Efésios, que eu falei antes ali, que o Senhor designou na igreja, né, no corpo de Cristo, ele designou alguns para apóstolos, mestres,
outro para pastores, a fim de que o corpo de Cristo fosse edificado e a fim de preparar os santos para a obra de Deus. Que forte isso aqui. Quando nós não temos no meio do povo de Deus pessoas que se dispõem a preparar outras, as pessoas vão ficar refém dos inimigos e vão ter que ir buscar conselho e ajuda com o inimigo. E outra, e aqui vai dizer, e vai pagar ainda. E vai ter que pagar. Quantas pessoas que estão indo, né, que vão em videntes, em tantas coisas, né, lemão e tarô e carta e não sei mais o que, e vão lá e pagam para o inimigo valores por estarem reféns, por querer ouvir algo para a sua vida que era para vir da parte de Deus para eles. Meu Deus, que forte isso. Que se levante mais pessoas aqui, mais ferreiras, para ministrar, para preparar outros por meio da palavra de Deus. Você que está aqui, se sinta privilegiado, privilegiada, por estar recebendo, por estar sendo equipado. Ei, pega a sua espada. Aqui tá, ó, a sua espada tá afiada ou a sua espada tá empoeirada? Você sabe manusear essa espada? Ou você tá refém das ideologias, das notícias, do governo, do sistema? E sofrendo os ataques do inimigo porque você não sabe manusear a sua espada, porque você não tem condição de afiar ela? Meu Deus, que forte isso. Não podemos ficar negligentes. Cada um precisa estar equipado. Cada um de nós precisa estar equipado. Pegar a sua espada, pegar aquilo que precisa para se defender do inimigo. Vamos tirar poeira, vamos descolar as páginas da nossa Bíblia. Vamos botar o joelho no chão. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar discernimento, sabedoria. Porque o inimigo não tá de bobeira, gente. O inimigo, ele já é derrotado. Eu já ministrei sobre isso daqui o ano passado, quando eu fiz a série de lives, que estão todas salvas no meu Instagram, ainda estão salvas ali. Eu ministrei, eu me lembro que teve, em algum das 100 lives ali, eu ministrei isso. Que o inimigo, ele já é derrotado. Mas sabe por que muitas vezes ele alcança algumas coisas na nossa vida? Porque mesmo sendo derrotado, ele não descansa um dia sequer e nem um instante sequer. Ele tá todo dia, a palavra diz, lá em Pedro vai dizer, ele anda ao nosso derredor, bramando, rugindo como um leão, procurando uma brecha para entrar e devorar. Ele tá ali, sempre de tocaia. E nós, que somos mais que vencedores, que estamos assentados em Cristo Jesus, que somos filhos de Deus, desistimos. Baixamos guarda. Deixamos a nossa arma empoeirada, guardada lá na gaveta. Pega só no domingo para ir para a igreja. Não afia. Não afia. E daí vem os ataques, vem as armadilhas e cai. E cai na armadilha. A gente, muitas vezes, a gente já estando afiando as nossas armas, estando equipados, a gente já enfrenta guerras ferrenhas. Gente, imagina, quem não afia, quem tá dependente do governo, dependente até de pastores e líderes, meu povo. Nós não podemos ficar dependentes de outras pessoas. Nós precisamos ser diligentes. Cada guerreiro precisa ter a sua própria espada afiada. Cada um de nós precisa ter. Olha só, aqui diz, né, que somente Saul e Jonatas, verso 22, por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Ei, você está esperando pela palavra só do seu pastor? Achando que é o seu pastor que vai te defender? Não é não, meu filho, minha filha. Cada um de nós precisa pegar a sua espada, ó. A espada, o escudo da fé. Vai lá e lê Efésios 6. Mas lê também Efésios desde o capítulo 1.
E veja, tudo que convém a um cristão viver e praticar para que esteja preparado, afiado com a armadura de Deus para o dia da batalha. Lá em Efésios diz, para que estejam fortes, fortalecidos no dia mau. Amém? Meu Deus, muito forte. E aí, antes, né, de falar aqui dessa desvantagem militar de Israel, a gente viu aqui que Saul desobedeceu a Deus. Desobedeceu. Não podia e não pode, até hoje, não pode a autoridade espiritual ser a autoridade militar também. Saul era a autoridade militar, mas para fazer o sacrifício ele tinha que esperar Samuel. Ele não poderia fazer isso. E ele diz que Samuel atrasou. Samuel não atrasou, Deus não atrasa. Ele prova o nosso coração. Ai, Deus tá demorando demais, quer saber? Deixa que eu vou resolver isso daqui. Ai, Deus, eu já orei, mas eu acho que Deus deve estar ocupado. Deus não sabe o que faz, eu quero que seja assim, ó, eu quero que seja bem feito, então eu que vou fazer. Ai, Senhor, misericórdia. Porque é assim que a gente vê, às vezes, que algumas pessoas agem. E que eu também já agi. A gente se acha mini deuses. Não, deixa que eu faço do meu jeito, no meu tempo, porque daí vai sair como eu quero. Como se a gente tivesse, né, a visão ampla, macro, que Deus tem das coisas. Daí a gente vai lá, bota a nossa mão e estraga tudo. Deus prova o nosso coração na espera. O nosso coração é provado na espera, né? E aí Samuel diz aqui para ele que era melhor que ele tivesse ali, ó, por isso me senti... Ah, tá. Ele diz que ele foi um tolo. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. A obediência é que estabelece governo. Meu Deus. A obediência é que estabelece um governo. Não é o muito fazer, mas é a obediência. Às vezes é não fazer nada. É simplesmente esperar o que Deus vai fazer. É confiar. E veja que ele diz, né? Os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal. E eu não pedi ajuda ao Senhor. Meu Deus. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Uau! Não é porque é rei. Não é porque tem um cargo, porque tem um título, porque isso, porque aquilo, porque tem dinheiro, porque tem posses, que não vai pedir ajuda para o Senhor. Porque daí não pede ajuda. Aí depois se sente na obrigação de maquiar algumas coisas. De fazer aquele diz, né? Me senti na obrigação de oferecer o holocausto quando viu a água batendo, né? Quando viu que o inimigo estava ali, agora, meu Deus, o que é que eu faço? Não pedi ajuda para o Senhor. Ai, vou fazer um sacrifício aqui. Melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Amém? Em nome de Jesus. Que a sua vida seja edificada por meio dessa palavra. Que forte essa palavra. Meu Deus. Palavras de exortação necessárias. Amém, dona Lídia? Vamos orar, gente? Pai, muito obrigada. Muito obrigado mais uma vez, Pai, pela tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Por esse ensino, por essa exortação, Senhor Deus. Por essa clareza que veio sobre nós nessa manhã por meio dessa palavra, Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor levante mais ferreiros no nosso meio. Mais pessoas dispostas a ministrar a tua palavra sem fermento. Ministrar o evangelho puro, genuíno, verdadeiro, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos, Senhor Deus, estar com as nossas armas afiadas, que a gente venha tirar poeira, que a gente venha se preparar para os dias da batalha, para os dias maus. Não venhamos ficar reféns e esperando por outros, mas sim estarmos prontos, confiando em Ti, conhecendo, Senhor, as armas certas as quais o Senhor nos confiou para guerrearmos as nossas guerras. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro pela minha vida, pela vida de cada pessoa que aqui está, que haja um despertar na mente e coração. Em nome de Jesus, que nós venhamos nos despertar com urgência e com temor ao Senhor. Por amor ao Senhor, venhamos buscar a Ti, Senhor Deus. Venhamos buscar conhecer a Tua palavra, Senhor.
Sermos obreiros aprovados, que não têm do que se vergonhar e que manejam bem a palavra da verdade, que sabem usar essa espada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo isso. Amém. Amém, meus irmãos. Um beijo no coração de vocês. Reflitam sobre tudo isso que o Senhor falou aqui conosco hoje. E amanhã, se Ele permitir, estaremos aqui novamente dando sequência na leitura desse livro que está sensacional. Amém?